1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Missionária Edileuza. Boa noite, missionária Edileuza. Que bom que você está aí, né? Tá certo então. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 15. Diz assim: se, porém, o cônjuge descrente insistir em se separar, deixa-o ir. Nesses casos, o irmão ou a irmã não está mais preso a outra pessoa, pois Deus o chamou para viver em paz. Esse é o versículo 15 do capítulo 7. Amém. Comentário. Há casos em que o cônjuge incrédulo se recusa terminantemente a conviver com o cônjuge crente. Quer dizer, amém? Tem casos que a pessoa incrédula, ela não quer mais continuar com o crente. O crente se converteu, amém? E agora ela não quer mais continuar. O que fazer? Deixa a pessoa embora ou não deixa a pessoa embora? Amém? Se ela for embora, e a pessoa continua presa, vamos ver o que Paulo fala a respeito disso, tá? Caso o cônjuge, né, caso a pessoa incrédula tome a iniciativa de abandonar definitivamente a pessoa crente, este fica livre do jugo conjugal. Amém? Se o cônjuge, se a pessoa incrédula não quiser permanecer no casamento, a porta para a dissolução do casamento é aberta. Amém? 1 Coríntios 7,15 diz assim: mas se o descrente quiser apartar-se, se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus vos tem chamado à paz. O teólogo John Stott esclarece: se o cônjuge ou se a pessoa incrédula desejar permanecer casado, então o crente não deve recorrer ao divórcio. Mas se a pessoa incrédula não quiser ficar e decidir partir, então o outro ficará livre para divorciar e casar novamente. Paulo traz à lume a segunda cláusula exceptiva para o divórcio, que é o abandono irredutível, contumaz e irreconciliável. Amém? Então, quando a pessoa ela não quer continuar casada, ela é incrédula, ela não teve uma experiência com o Espírito Santo, amém? Do outro lado, a mulher ou o marido, ela se converteu a Cristo, e essa pessoa incrédula não quer continuar casado e quer separar, amém? Ela vai se separar. E o crente que ficou, amém? O crente que foi abandonado, ele ganha o direito de casar novamente. Ele fica livre para um novo casamento, tá? Amém? Só há duas cláusulas exceptivas para o divórcio. A primeira, infidelidade. A segunda, o abandono. Amém? A primeira, infidelidade. A segunda, o abandono. Isso tem que ser visto na igreja, né? Essas coisas que a gente precisa estar de olho, né? Então não é qualquer coisa que se aceita na questão do divórcio. Só por infidelidade e por abandono, isso no caso do casamento com o incrédulo, tá? A confissão de fé de Westminster ratifica a infidelidade e o abandono como os únicos motivos para o divórcio e o novo casamento. No caso de adultério, depois do casamento, a parte inocente é lícito propor divórcio. Amém?
tá? Então, elemento número 1, se prostituiu, caiu no pecado de prostituição, amém? Teve relações sexuais fora do casamento, tá? A pessoa número 2, que foi afetada nisso, ela tem o direito de dar o divórcio, amém? De pedir o divórcio, de desfazer o casamento. Ela ganhou o direito por causa da infidelidade da pessoa que era casada com ela, amém? Então, tanto homem como mulher, quando existe infidelidade, quando uma das partes se relacionam fora do casamento, amém? O outro não é obrigado a levar um jugo que não suporta, amém? Tá? Ela pode dar a carta de divórcio, tá certo? Tá? E acaba recebendo um novo casamento. O outro caso é quando a pessoa, o crente casou com o incrédulo. Os dois são incrédulos e um se converte, amém? Aquele que se converte, amém, tá? Pode também dar carta de divórcio quando aquela pessoa que ela casou, que ela é casada quando veio para a igreja, ela continuou incrédula e agora ela não quer continuar casada, ela quer se separar. Nesse caso, o crente pode se divorciar e casar novamente, amém? Então é só nesses dois casos, tá? Eu queria ler aqui alguns versículos que eu acho que vai ser interessante a gente ler, tá? No caso de adultério depois do casamento, a parte inocente é lícito propor o divórcio e depois de obter o divórcio, casar com outro, como se a parte infiel fosse morta. Vamos ver aqui, Mateus 5, versículo 31 e 32. Vamos lá. Mateus 5, versículo 31 e 32. Você pode me ajudar, pastor Renato? Deixa eu ficar fazendo aqui. Vamos lá. Mateus 5, 31 e 32. Pega para mim, pastor, aí. Mateus 19, 9, tá? E Romanos 7, versículo 2 e 3. Mateus 19, 9 ou Romanos? Mateus 19, 9. Tá? Vamos lá, Mateus 5, 31 e 32. Vamos ver o que está escrito aqui. Ô, irmão, eu estou sem óculos, por isso que eu estou sentindo dificuldade de ler. 19. Vamos lá. Portanto, não fiquem preocupados. Opa, peraí. Eu li errado. Aqui, ó. 5, 31 e 32, não é isso? É. Foi dito também, quem mandar a sua esposa embora, deverá dar a ela um documento de divórcio. Mas eu lhe digo, todo homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, será culpado de fazer com que ela se torne adúltera, se ela casar de novo. E o homem que casar com ela também cometerá adultério. Amém? Então, o único motivo para o divórcio é quando existe relação sexual fora do casamento. Quando um dos cônjuges, amém, tá? Ou o marido ou a esposa manteve relação sexual fora do casamento. Então o outro está livre e pode dar carta de divórcio e depois pode casar de novo, porque ele foi traído. Então o traído pode, amém? Tá. O outro caso é Mateus 19, versículo 8. 19, 8? Isso. Jesus respondeu, Moisés deu essa permissão por causa da dureza do coração de vocês, mas no princípio da criação não era assim. É só 8 ou 9 também? Só o 8. Só 8, né?
Tá? Moisés deu para Amém? O divórcio no Antigo Testamento se tornou lícito por causa da dureza do coração. Tá? Mas, na verdade, Deus nunca engoliu o divórcio. Amém? Tá? O divórcio de qualquer maneira, de qualquer jeito, Deus nunca engoliu. Tá entendendo? Tá? Então, no caso do divórcio, quando a pessoa foi traída, amém? Tá? E ela não aguenta, não consegue perdoar, ela não consegue se libertar daquilo, é um sentimento profundo, ela não consegue, amém, manter o casamento, está muito machucada, está muito ferida, a traição, amém, fez um corte muito profundo na alma dela, dessa pessoa, tá? Então, nesse caso, ela tem o direito de pedir o divórcio e de separar, amém, e tem o direito também depois de casar de novo. Nesse caso, amém? Somente nesse caso, tá? Você leu o 8 ou 9, Renata? Você pediu para ler o 19, 8. 19 e 8. Não, agora eu leio o 9 também. 9. Isso. Portanto, eu afirmo a vocês o seguinte: o homem que mandar a sua esposa embora, a não ser em caso de adultério, se tornará adúltero e se casar com outra mulher. Amém? A não ser em caso de adultério. A não ser em caso de adultério. Tá? Romanos 7, versículo 2 e 3. Romanos 7, versículo 2 e 3. Deixa eu ver aqui. Por exemplo, a mulher casada está ligada pela lei ao marido, enquanto ele estiver vivo. Mas se ele morrer, ela estará livre da lei que a liga ao marido. Quer dizer, se tornar viúva, né? Se tornar viúva, ela está livre, amém? Para casar de novo. De modo que se ela viver com outro homem enquanto o marido está vivo, ela será chamada de adúltera, tá? Mas se o marido morrer, ela estará legalmente livre e não cometerá adultério se casar com outro homem. Amém? Tá? Então aqui Paulo está falando o seguinte, né? Que a viúva está livre para casar com quem ela quiser. Ela está livre. Mas se essa pessoa, se o marido não morreu, o marido está vivo, ela está ligada ao marido. Ela não pode casar com ninguém. Amém? Se ela casar com outra pessoa, se ela se separar e casar com outra pessoa, a Bíblia chama isso de adultério. Amém? Tá? A Bíblia, a pessoa pode até se separar de livre e espontânea vontade, desde que fique sozinha. Amém? Tá? O negócio é mais estreito, o negócio é mais de baixo. Posto que a corrupção do homem seja tal que o incline a procurar argumentos a fim de indevidamente separar aqueles que Deus uniu em matrimônio, contudo, nada, senão adultério, é causa suficiente para dissolver os laços do matrimônio. Amém? Se não for por causa do adultério, nada pode dissolver o matrimônio, tá? A não ser que haja deserção tão obstinada que não possa ser remediada nem pela igreja, nem pelo magistrado civil. Amém? Tá? Se a pessoa abandonar o casamento, se houver essa deserção e não houver mais volta, amém? Essa pessoa também está livre. Vamos ver aqui, 1 Coríntios 7,15. 1 Coríntios 7, versículo 15. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Vocês estão vendo aqui? Então, isso aqui é no caso, amém, das duas pessoas serem incrédulos e um se converte, amém, um se torna crente e o outro não. Esse outro que não se converter não quer manter o casamento com o crente. Então o crente está livre para dar a carta de divórcio.
Amém? E para que possa ter outro casamento. Tá certo? Então até aí tá tudo direitinho. John Jester levanta uma questão importantíssima. A cláusula exceptiva do adultério ensinada por Cristo não negou, por implicação, o ensino de Paulo sobre o abandono. E Paulo positivamente ensinou o que Cristo não negou. Amém? Em outras palavras, Paulo apenas complementou o que Cristo havia falado. Amém? Era um assunto que Jesus não havia tratado pessoalmente. Amém? Tá? Mas a Bíblia diz que o Espírito Santo viria sobre os apóstolos e traria as revelações, amém, as doutrinas que Jesus deixou de falar. Amém? Tá? Vamos lembrar disso. E o apóstolo Paulo praticamente foi o homem que o Espírito Santo, o apóstolo que o Espírito Santo usou, amém, para trazer as doutrinas que Jesus não falou. Jesus não falou tudo, né? Amém? Mas ele falou que o Espírito Santo viria e iria trazer tudo o que precisasse. E tudo o que precisou veio por meio dos apóstolos. E muitos dos ensinos doutrinários, amém, foram trazidos pelo apóstolo Paulo. Tá? Não há discórdia entre o ensino de Jesus e o ensino de Paulo. A restrição de Cristo sobre infidelidade conjugal como fundamento para o divórcio não é inconsistente com a admissão de Paulo sobre o abandono como outro fundamento para o divórcio. O ensino de Paulo não contradiz o ensino de Cristo. Amém? O ensino de Paulo não contradiz o ensino de Cristo. Tá? Paulo e Cristo não estão em conflito sobre esta questão. Algumas coisas, amém, que devem ser falado. Primeiro, Cristo está falando da base positiva para o divórcio e Paulo da base passiva. Amém? Tá? Cristo está falando que o cônjuge traído pode dar carta de divórcio. A iniciativa do divórcio é do cônjuge inocente. Paulo está falando que o cônjuge abandonado está livre do jugo conjugal. Desse modo, a iniciativa do divórcio não é do cônjuge abandonado, mas daquele que o abandonou. Amém? Quem tomou a iniciativa de abandonar foi a pessoa que quis ir embora. Amém? Tá? A pessoa que ficou, que não tomou posição nenhuma, ela ganhou o direito de divorciar quando a outra pessoa quis ir embora. Quando ela vai embora, ela dá o direito para o que ficou, amém, se divorciar e casar de novo. O cônjuge abandonado pode apenas reconhecer o fato do seu abandono. No ensino de Paulo, é a parte culpada que toma a iniciativa da deserção ou do divórcio. No ensino de Jesus, é a parte inocente que toma a iniciativa do divórcio. Amém? Tá? No ensino de Jesus, aquele que foi traído, amém, tem o poder de tomar a iniciativa. No ensino de Paulo, amém, é a pessoa que não quer mais, que vai embora, é que tomou a iniciativa do divórcio. Tanto um como o outro está livre para o novo casamento. Tá? Vamos lá. Cristo falou de uma separação voluntária. Paulo, de uma separação contra a vontade do cônjuge abandonado. Amém? Ora, eu não quero me separar, mas a mulher incrédula quer se separar, amém? Então é ela que está me abandonando. Então eu ganho o direito de ser livre, amém? Porque é ela que não quer, percebe? Eu estou aqui, eu não saí do meu lugar. A mulher incrédula é que não quer permanecer comigo, entendeu?
Então eu ganhei o direito, tá? No caso do que Jesus ensinou, amém? Tá? Eu descubro a infidelidade da mulher que me traiu, a mulher me traiu, eu descubro a infidelidade, amém? Tá? Eu não suporto, eu não quero mais isso para minha vida, eu não quero conviver com esse tipo de vida, tá? Aí eu ganho o direito de dar a carta de divórcio, amém? E ficar livre para o novo casamento, tá? Eu acho que está muito claro isso aqui, tá? Está muito claro, amém? Tá certo? Amados, esse caso do abandono não é dois crentes, hein? Amém? Olha, dois crentes quando casam, não tem esse direito não. Amém? Dois crentes quando casam, a Bíblia diz que aquele que muito é dado, muito é cobrado. Tá? Então, dois crentes não tem essa regalia não, viu? Dois crentes têm que trabalhar para se manter casado. Amém? Tá? Vamos lá. Terceira sessão. Cristãos não casados. Aí vai falar da viúva, do viúvo, do solteiro e da solteira. Agora Paulo vai tratar com as pessoas que não são casadas dentro da igreja. Então Paulo tratou, né? Paulo tratou crente com crente, amém? Crente com crente. O único direito que tem do divórcio é no caso da traição, tá? Crente com incrédulo, amém? Tá? Se o incrédulo quiser abandonar o crente, ele ganha o direito de casar de novo. O incrédulo vai dar o divórcio para ele, tá? Amém? Tá? E crente com incrédulo também cabe a questão da traição, do adultério, tá? Se um dos dois aqui traírem, tá na mesma situação dos crentes casados, tá? Então, Paulo tratou do crente com crente, do crente com incrédulo, e agora ele vai tratar, amém, dos crentes não casados, que são solteiros, solteiras, viúvos e viúvas. Vamos lá. Esse tópico vai do versículo 25 até o versículo 40 do capítulo 7. Amém? Paulo traz uma palavra para os solteiros, viúvos e viúvas. Ele já havia tocado neste assunto. 1 Coríntios 7, versículo 8 e 9, diz assim. Deixa eu ler aqui. 7, 8 e 9. Vamos lá. Portanto, digo aos solteiros e às viúvas, é melhor que permaneçam como eu. Mas se não conseguirem se controlar, devem se casar. É melhor se casar que arder em desejo. É melhor se casar do que pegar fogo, né? Aleluia. É melhor se casar do que deixar o desejo tomar conta e acabar fazendo o que não se pode fazer, né? Por não ser casado, tá certo? Vamos lá. Na linguagem mais antiga diz assim, e aos solteiros e viúvos digo que seria bom se permanecesse no estado que também vivo. Caso, porém, não se domine, que se casem, porque é melhor casar do que viver abrasado. É importante relembrar que neste capítulo, Paulo não faz um tratado teológico completo sobre celibato e casamento. Ele está apenas respondendo a perguntas específicas da igreja de Corinto. Eles deviam estar perguntando algo assim: o que você acha, Paulo, como nosso pastor? Um cristão deve se casar ou deve permanecer solteiro? Amém? E aí, um cristão deve se casar ou deve permanecer solteiro? Paulo responde a essa pergunta tendo em vista dois grupos, as virgens e as viúvas.
tá? Solteiros, solteiras, viúvos e viúvas. É muito importante prestarmos atenção nisso, porque senão corremos o risco de interpretar mal o apóstolo Paulo. Em primeiro lugar, vejamos o que Paulo ensina sobre as virgens. Vai do 25 até o 38, tá? A preferência de Paulo pelo celibato tem fortes razões circunstanciais. Observe claramente que o apóstolo Paulo parece ter uma predileção pelo celibato em relação ao casamento. Amém? Ele cita muitos versículos que ele acha melhor a pessoa se manter solteira do que casar. Tá? Você pode ver isso no versículo, capítulo 7, tá? Versículo 1, olha o que diz. Agora, quanto às perguntas que vocês me fizerem em sua carta, digo que é bom que o homem não toque em mulher. Amém? Tá? Agora, versículo 26. Versículo 26, olha o que ele fala no versículo 26. Tendo em vista as dificuldades de nosso tempo, creio que é melhor que permaneçam como estão, solteiro, solteira, viúvo, viúva, tá? Mais um versículo, 32. Quero que estejam livres das preocupações desta vida. O homem que não é casado tem mais tempo para se dedicar à obra do Senhor e pensar em como agradá-lo. Parece que Paulo está incentivando, amém, as pessoas a ficarem solteiras, a ficarem sozinhas, né? Versículo 38. Portanto, quem se casa com a sua noiva faz bem, e quem não se casa faz melhor ainda. Parece que ele gostava de incentivar, né, as pessoas a não casarem. Versículo 40. Em minha opinião, porém, seria melhor que ela não se casasse novamente. E creio ao dizer isso, lhe dou o conselho do Espírito de Deus. Está falando da viúva, né? Amém? Melhor que ela não casasse novamente. Amém? Se mantivesse viúva, amém? Por resto da vida. Se conseguir, se aguentar, isso é o melhor que ela pode fazer, tá? Agora, no versículo 28, amém? No versículo 28, no versículo 29, tá? 28 e 29, versículo 28 e 29. Se contudo vier a se casar, não é pecado. E se uma moça se casar, também não é pecado. No entanto, aqueles que se casarem em tempos como os atuais, terão de enfrentar dificuldades. E minha intenção é poupá-los disso. 29. Irmãos, isto é o que quero dizer. O tempo que resta é muito curto. Portanto, de agora em diante, aqueles que têm esposa devem agir como se não fossem casados. Amém? Parece que Paulo, se fosse pedir um conselho para ele, amém, de coração, o conselho dele era: não case, que é o melhor que você faça. Se mantenha solteiro. Amém? Esse era o pensamento de Paulo. Observe claramente que o apóstolo Paulo parece ter uma predileção pelo celibato em relação ao casamento. Quanto ao que me escreveste, é bom que o homem não toque em mulher. Ele aponta as razões. Considero, por causa da angustiosa situação presente, ser bom para o homem permanecer assim como está. Amém? Tá? Dias difíceis estão por vir. Se vocês casarem, vocês vão perceber, amém, que vai ser muito mais difícil casado passar por essas crises que estão por vir aí, tá? Mas quem estava prevendo alguma coisa de ruim que estava para acontecer naquele tempo. O que realmente eu quero que estejais livres de preocupações. Quem não é casado, cuida das coisas do Senhor, de como agradar o Senhor. Amém? Paulo aconselha os pais. E assim, quem casa sua filha virgem faz bem. Quem não a casa faz melhor. Paulo aconselha as viúvas. Todavia,
seria mais feliz se permanecer viúva, segundo a minha opinião. Por que Paulo adota essa posição, embora tenha combatido a ideia daqueles que achavam que o celibato era moralmente superior ao casamento? Por que ele parece ter uma clara e certa predileção pelo celibato? Por que Paulo toma esse partido, uma vez que ensinou que tanto o celibato quanto o casamento são dons de Deus? Nós temos de entender isso. Caso contrário, vamos chegar a uma conclusão equivocada. Temos de entender que Paulo está mostrando isso por causa de fatores circunstanciais daqueles dias em que estavam vivendo. Amém? Tá? O pano de fundo dos acontecimentos dos dias de Paulo, quando ele escreve a respeito desse assunto, amém? Tá? Havia um noticiário, havia um burburinho de que estavam para estourar muitos problemas no Império Romano. Tá? E Paulo sabia que o casado, amém, ele teria muito mais dificuldade de que se tivesse que fugir, tivesse que sair de uma cidade para outra, do que um solteiro, né? E ele queria livrar os irmãos daquele problema que estava por vir naqueles dias, amém? Vamos lá. Que fatores são esses? A angustiosa situação presente, Paulo argumenta. Versículo 26. Por causa da angustiosa situação presente. Ainda assim, tais pessoas sofrerão angústia na carne, e eu quisera poupar-vos. Versículo 28. Isso, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não o fossem. Amém? Então dá uma olhadinha no versículo 26, 28 e 29 e também o 32, que Paulo vai falar a respeito das angustiosas situação presente que ele quer poupar os crentes. Tá? O que realmente quero é que estejais livres de preocupações. E você já vai entender por que Paulo está falando que é melhor ficar solteiro. Amém? No caso deles ali, né? No caso da situação que eles estavam vivendo. Paulo levanta 3 fatos circunstanciais sérios para descrever essa questão de que casar é bom, mas permanecer solteiro, viúvo ou viúva é melhor. Que angustiosa situação presente era essa descrita nos versículos 26 e 28? Paulo está se referindo ao tempo tenebroso de implacável perseguição que a igreja estava prestes a enfrentar. Amém? Tá? Ele estava sentindo e vendo o burburinho que estava no Império Romano, amém? Acerca da perseguição que viria sobre os crentes. E você vai entender que Paulo, amém, estava querendo poupar os crentes de um problema maior. Tá? Paulo estava em Éfeso quando escreveu esta carta. Observe o que ele disse, 2 Coríntios 1:8. Porque não queremos, irmãos, que ignoreis a natureza da tribulação que nos sobreveio na Ásia, porquanto foi acima das nossas forças, a ponto de desesperarmos até da própria vida. Você imaginou se Paulo fosse casado? E vivendo essa perseguição? Como seria o casamento dele? Esse era o clima que estava surgindo no horizonte. Amém? As nuvens estavam ficando densas, escuras e trevosas. Pronunciava-se a chegada de uma terrível tempestade. Jerusalém estava prestes a ser cercada. As muralhas de Jerusalém seriam quebradas. Jesus já havia falado em seu sermão profético, Mateus 24:19. Ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Amém? Por que Jesus disse isso no sermão profético? Por que ele falou isso? Amém?
Paulo vai vivenciar isso, amém? Tá? No tempo de Paulo, quando Paulo escreve essa carta, isso já estava borbulhando. O que Jesus Cristo falou, amém, há 70 anos atrás, vai acontecer ali, no tempo de Paulo. No ano 70, depois de Cristo, quando o general Tito Vespasiano entrou em Jerusalém e quebrou seus muros, seus soldados, olha o que aconteceu, tá? Isso aconteceu na história, literalmente, tá? General Tito Vespasiano entrou em Jerusalém, quebrou seus muros, seus soldados rasgaram as entranhas das grávidas com a espada. Soldado romano não tinha dó de mulher grávida, tá? Soldado romano rasgava a mulher por inteiro, tirava o feto e matava o feto, tá? Tá certo? Amém? Isso aconteceu no ano 70 depois de Cristo, na invasão do general Tito, para abafar uma rebelião dos judeus. Vamos lá. Paulo está dizendo que quem é casado numa hora de tribulação, de guerra, de perseguição, de fuga, sofre terrivelmente. Já imaginou um pai fugindo e deixando um filho para trás? Já imaginou uma mãe fugindo da guerra e deixando uma filha indefesa para trás? Já imaginou um marido fugindo e deixando sua mulher para trás? Paulo está mostrando que o clima prenunciava um tempo de guerra, e essa guerra estava chegando. Nero já despontava com sua insanidade. O cenário para a perseguição implacável aos cristãos estava montado. Roma seria incendiada em 64 depois de Cristo, e os cristãos seriam caçados, perseguidos e mortos por todos os cantos do império. O que Paulo diz então? O contexto imediato fala da destruição de Jerusalém e a imediata perseguição dos judeus e cristãos. A loucura crescente do imperador Nero estava vindo à tona. Em vista desse tempo tenebroso de opressão e perseguição, é que Paulo acha melhor os homens permanecerem como estavam. Amém? Tá? Paulo estava enxergando o que estava para acontecer. E ele estava prevenindo o solteiro, estava prevenindo o crente solteiro, a crente solteira, o crente viúvo, a crente viúva, amém? Tá? De não se colocar numa posição de casamento, sendo que o casamento é muita responsabilidade, e num tempo que estava para vir, eles iriam ter muito problema. Eles teriam ter muito problema, tá? Quando os mares se encapelam, não é hora de mudar de navio. É nesse contexto que Paulo traz esta palavra para a igreja. Perceba que no versículo 26, Paulo diz que aquele era um tempo de profunda tribulação. Amém? No versículo 32, Paulo diz que era um tempo de preocupação. Amém? Coloque-se no lugar do apóstolo Paulo. Diante das suas múltiplas viagens e perigos, sendo preso aqui e açoitado ali, de cadeia em cadeia, amém? Caso fosse casado e tivesse filhos, seu sofrimento teria sido muito maior, tá? Ele mesmo disse que quem se casa deve cuidar do seu casamento. É nesse contexto que Paulo coloca essa questão. Amém? Tá? Então ele pede para continuar solteiro, ele pede para continuar sozinho, o viúvo e a viúva. Amém? Porque ele está vivendo um contexto muito perigoso para quem fosse casado e fosse crente. Amém? A perseguição estava às portas. Tá? A perseguição estava às portas,
tá certo? Amém? Então, não é o nosso tempo, né? Hoje não, nós não passamos esse tempo, mas eles vivenciaram esse tempo. Então é importante olhar o contexto que Paulo está tratando dessa carta e entender por que ele está falando que é melhor ficar solteiro. Amém? Tá? Então precisa entender o contexto. Muito, muito importante entender o contexto. Aquele era um tempo de mudança. Paulo aconselha, do 29 ao 31. Isto, porém, vos digo, irmãos, o tempo se abrevia. O que resta é que não só os casados sejam como se não fosse, mas também os que choram como se não chorasse, e os que se alegram como se não se alegrasse, e os que compram como se nada possuíssem, e os que utilizam o mundo como se dele não usassem, porque a aparência deste mundo passa. Num tempo de guerra, perseguição, cerco e fuga, não se pode estar preso a nada. Eu vou repetir. Num tempo de guerra, perseguição, cerco e fuga, não se pode estar preso a nada. Paulo está dizendo que a crise estava para começar. Os crentes não podiam se apegar a nada deste mundo. Era um tempo difícil e a crise estava chegando. Paulo recomenda, se você não está casado, não se case. Agora, se você não aguenta, então case. Você não peca se casar. Mas Paulo diz, eu queria poupar você desse problema, dessa preocupação e dessa angústia. A aparência deste mundo passa, Paulo conclui. E os que se alegram como se não se alegrasse, e os que compram como se nada possuísse, e os que se utilizem do mundo como se dele não usasse, porque a aparência deste mundo passa. Aparência, a palavra aparência na língua grega é schema. Essa palavra fala de uma forma externa que está mudando sempre. E todo aquele que investe em um schema que está em rápida desintegração. Amém? Tá? O mundo está mudando. Amém? Como é que você vai mudar? Como é que você vai investir em algo que está passando por uma mudança? Amém? Tá? É o que Paulo está dizendo. Amém? Eu vou parar aqui. Amanhã a gente continua. Tá certo? Amanhã eu encerro essa carta. 1 Coríntios capítulo 7, eu encerro esse capítulo amanhã. Tá certo? Então amanhã a gente vai tratar sobre 5 recomendações que Paulo dá a respeito disso. 5 recomendações, tá? E amanhã a gente trata a respeito disso. Por isso que tem que ler as cartas que os apóstolos escreveram. Tudo que se escreve no Novo Testamento tem que entender o pano de fundo. O que é o pano de fundo? É o que está acontecendo no momento, na época que Paulo está escrevendo, que os autores das cartas estão escrevendo. Amém? Tá? Tem coisas que é para aquele momento. Amém? Que não cabe no nosso tempo. Amém? Nós estamos vivendo um outro período. Tá? Mas, para aquele momento, era muito importante o que Paulo estava ensinando. Tá certo? Tá? Algumas coisas até cabem, né? Se você casar, sabe que a tua responsabilidade é muito maior. O teu tempo de servir a Deus vai encurtar. Amém? E você terá muito mais responsabilidade e muito mais compromisso na tua vida. Amém? Se você for uma pessoa casada. Tá? Se você for uma pessoa solteira, o teu tempo para o Senhor será muito maior. Amém? O teu tempo de dedicação às coisas de Deus será muito maior. Tá bom? Deus abençoe vocês. A gente vai se preparar. Às 23 horas nós vamos fazer a live da oração da 0 hora, né? Então, que os irmãos aí recebam esta palavra
eu confesso que eu estou aprendendo muito com esse assunto. Eu estou lendo devagarzinho, eu estou mastigando junto com... Amém? Eu estou aqui lendo e aprendendo. Essa aqui é a verdade, né? Eu estou lendo e aprendendo junto com vocês. Porque é um assunto que me interessa muito, tá? Porque o assunto do casamento, do divórcio, para os dias de hoje, é muito complicado. Amém? É muito complicado, tá? O casamento está muito defeituoso. As pessoas vêm para a igreja já com um casamento muito defeituoso. E a gente precisa ajustar o casamento e às vezes fica difícil. Amém? Mas vamos deixar Deus trabalhar, porque Deus trabalha. Amém? Deus trabalha. Que a graça do Senhor Jesus, grande amor de Deus, com as santas consolações do Espírito Santo, esteja sobre todo o povo de Deus, e todo o povo de Deus diz amém. 1, 2, 3. Vitória, vitória, vitória. Vitória com glória, triunfo. Amém? Boa noite, Jairo. Boa noite, Patrícia Farias. Boa noite, Rosa. Boa noite, presbítero Rogério. Boa noite, todo mundo aí que está na live. Eu estou vendo as carinhas de vocês aqui. Deus abençoe. Até às 11 da noite.